Então, a ideia da gente fazer esse webinar é para a gente fazer simples automatizações, né, de alguns testes utilizando o ACL. Como que a gente vai prosseguir, né, com o webinar, na verdade? A gente vai fazer uma análise simples utilizando o ACL Analytics, que é o carro-chefe, né, dos softwares, né, da solução ACL. Depois disso, a gente vai fazer essa automatização, né, como que a gente pode criar uma rotina automatizada no ACL, né, essa é a ideia. Da gente pegar realmente métodos simples para que vocês consigam aí no dia a dia conseguir fazer aí algumas automatizações, alguns scripts de forma bem simples e eficaz, tá? E aí depois a gente vai colocar todos esses resultados, né, numa plataforma que nós chamamos de Results Manager, que também faz parte da solução ACL, para a gente fazer um gerenciamento desses resultados, né? O que eu gosto de falar sempre quando eu faço workshop, webinar, é que quem faz as análises, né? Quem são os auditores, enfim, que trabalham com controles internos, financeiro, a gente não pode perder muito tempo para fazer análise, a gente tem que focar todo o nosso tempo, né? Os nossos expertise aí para verificar o que aconteceu com o resultado, né? Quais ações que a gente vai tomar, o que a gente vai fazer para remediar esse problema, né, essa exceção, enfim, e aí a partir daí, né, desenvolver um trabalho bem legal. Então, só para me apresentar para vocês, caso alguns não me conheçam ainda, eu sou o Gilmar Estevam, eu trabalho na Quality Software Tech Supply há aproximadamente 4 anos, tá? Só trabalhando com as soluções ACL, sou graduado em Ciências da Computação e hoje meu atual cargo aqui na Quality Software é analista de Customer Success, né, que consiste em eu elevar cada vez mais, né, o poder que vocês têm de fazer análise, né, de usar as nossas ferramentas e deixar vocês utilizando elas da melhor maneira possível, né? Então, o sucesso de vocês, na verdade, reflete no meu sucesso. Então, por isso que agora a gente está fazendo todos esses webinars, a gente vai fazer esses workshops mensais para acompanhar e desenvolver cada vez mais o trabalho de vocês, tudo bem? É um move? Não, perguntei se alguém mais, ninguém respondeu. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso calendário, né, de 2017. Acredito que a maioria de vocês já tenham recebido esse e-mail, né, por forma de e-mail marketing. Caso não tenham recebido, posterior a gente terminar esse webinar, eu vou encaminhar para vocês, né, esse nosso calendário de 2017, que, na verdade, é tudo que a gente vai fazer no ano, né? Então, ali tem todas as nossas ações do que a gente vai fazer durante o período de 2017 relacionado a workshops e webinar. Nós tivemos recentemente um workshop no dia 13, que foi realizado aqui em São Paulo, que eu ministrei falando um pouco sobre as novidades do ACL 12. A gente teve um grande número de participantes, foi bem interessante fazer aquela troca de informações, né, troca de experiências ali, né, com várias pessoas de diversas empresas, e mostrar o que o ACL tem de novo nessa versão que é a versão atual. Então, aí hoje a gente está fazendo esse webinar, que é a primeira parte de um apanhado aí de 4, que eu vou passar para vocês, que consiste essa primeira parte em automatizar os testes de controle. Depois a gente vai falar sobre remediação e workflow de indicadores no ACL, e aí depois tem as outras datas que a gente vai começar a fazer esses webinars e workshops pontuais para acompanhar vocês, ok? Então, caso vocês queiram tirar um print dessa tela, fiquem à vontade, senão depois eu vou com certeza mandar esse calendário para vocês se inscreverem nos nossos próximos eventos. Vamos falar um pouquinho, né? Eu sempre gosto de fazer uma breve introdução sobre a ACL, né? Porque muita gente acha que a ACL é simplesmente uma empresa que desenvolveu o ACL Analytics, né? O ACL for Windows, que é o que vocês utilizam hoje, e não tem muita noção da grandiosidade que é a ACL, né? Então, a ACL, basicamente, aproximadamente 2013, 2014, lançou o ACL Analytics 11. O que diferencia a versão 11 das outras versões, né, na verdade? A ACL, basicamente, começou a se desenvolver, né, como empresa, não só para fazer análise de dados, mas também trabalhar com gestão de processos,
fazer acompanhamento de ações, que antes isso não tinha. Para quem trabalha com a ACL há bastante tempo, sabe que a ACL sempre foi conhecida por ter um software que faz análise de dados, que hoje é líder de mercado. Não tem como a gente falar que a ACL, o ACL Analytics, não é líder de mercado para fazer análise de dados e trabalhar com bases grandes, né, pesadas. Então, a ACL, pensando um pouco em sair fora dessa caixinha de análise de dados e se desenvolver, né, em outras áreas que tinha um grande déficit, né, de acompanhamento, de desenvolvimento, ela lançou essa versão 11 com um pacote de recursos que vem junto com a licença. Isso que acaba sendo bastante legal, porque como vem junto com a licença, você não paga mais por isso. Então, vem todo um pacote que depois eu vou passar para vocês o que inclui, né, na verdade, a licença de vocês, e que você só paga por aquela licença e tem acesso a todos esses recursos. Isso acaba sendo bem legal. Então, esse foi o grande start, assim, da CL, né, a grande, como eles gostam de falar, revolução que aconteceu com a análise de dados. Né? Eles saíram um pouco dessa parte de análise e foram mais para a parte de gestão, de gerenciamento de processos, lançaram a CLGRC, lançaram esses recursos bônus que alguns de vocês já conhecem, que é o ACL Academy, o ACL Script Hub, que um pouquinho mais para frente a gente vai citar eles com um pouco mais de propriedade. Então, essa foi a grande revolução da CL nessa parte de análise de dados. Né? Então, a CL parou também de pensar um pouco lá na casa deles, em Vancouver, né? Para quem não sabe, a CL fica em Vancouver. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Sim. Legal. Deu um imprevisto aqui, a tela fechou sem querer. Então, vamos lá, continuando. Então, a CL, ela fica localizada no Canadá, em Vancouver, né? A sede da CL fica lá. Então, eles pararam de pensar um pouco ali naquela casinha deles, o que eles queriam desenvolver e colocaram a voz realmente em quem utiliza a ferramenta, nos próprios usuários e colaboradores. O que os usuários querem que a ferramenta faça, o que eles precisam que a ferramenta seja desenvolvida. Isso é muito legal, né? Porque daí a gente vai deixar a ferramenta cada vez mais personalizada para cada usuário, né? De certa forma, né? Porque às vezes uma ideia é compartilhada por diversas pessoas. Falando um pouquinho sobre a visão que um cliente, né, que hoje utiliza o ACL há muitos anos, acaba sendo interessante para a gente fazer paralelos, né, da importância da gente ter essa análise de dados, de utilizar uma ferramenta que faça esse tipo de análise. Então, olha só, as capacidades ilimitadas do ACL têm permitido a auditoria interna melhorar as auditorias com foco em risco, permitindo a nossa equipe investigar políticas e regras de negócio. Então, aqui fica bem claro que deixou de ser só uma simples análise de dados. Olha só, a gente já está fazendo, identificando políticas, regras de negócio, né? Não tem nada muito parecido ali com você fazer análise e encontrar uma inconsistência. Né? A gente já começou a mexer com processos, com risco operacional, então é bem interessante porque a ACL hoje, ou a ACL Analytics, é basicamente, né, a solução ACL, ela é a única no mercado que tem todo esse pacote de informações, pacote de softwares que pode ajudar vocês não só a identificarem casos pontuais, exceções, em uma análise de dados em si, mas também trabalhar com toda a parte de processamento, workflow, fluxo de trabalho e por aí vai. Quem deu esse depoimento aí para nós foi o Ariel Tasso. Inclusive, o Ariel ele foi no último workshop que a gente aplicou, que foi na semana passada, gostou muito das novas funcionalidades, das novidades. Então, é bem legal, né? Quando o usuário bem antigo vê essas novidades e fica empolgado, né? Ele é da Fundação CESP, fica aqui em São Paulo. Vamos, então, focar um pouco sobre o ACL Analytics. Claro que eu falar algumas informações para vocês sobre o ACL pode ser, de novo você vai falar sobre o ACL Analytics. Né? De novo você vai falar sobre os recursos que vêm, mas é importante para fixar isso na ideia de como que vocês podem desenvolver, o que a gente tem, o que a gente pode fazer. Mas eu pensei que o ACL só podia trabalhar com bases grandes. Né? A gente tem todo um agregado aí de informações interessantes. Então, a primeira informação que a gente tem sobre o ACL é que ele faz uma análise de 100% dos dados. Então, não importa qual base que você carregue para o ACL, ele vai processar aquelas informações.
Ah, mas eu trabalho com uma base que tem 3, 4, 10 GB. O ACL vai processar isso? Vai, porque ele não tem limitação de tamanho de arquivo. Então, qualquer arquivo, seja 10 mega ou giga, enfim, ele vai processar. Inclusive, nós temos clientes bem grandes, por exemplo, como o Banco Central, que processa bases que são muito pesadas. São bilhões aí de dados que o pessoal processa, e o ACL faz isso com bastante excelência. Você pode também automatizar as informações através de scripts, que é o que a gente vai aprender a fazer nesse webinar. Ah, mas eu não sei programação, eu não sei linguagem de programação, eu acho difícil, eu não sou formado em nenhuma área tecnológica, né? Eu sou um auditor, eu sou um analista de controles internos, eu trabalho com financeiro, RH, enfim. Eu não tenho esse expertise, esse agregado aí de informações, né, de conhecimentos. Fiquem tranquilos, vão por mim. Dá para programar de forma bem simples no ACL, né? Claro, para a gente fazer uma análise um pouco mais básica, né? Então, eu tenho certeza que uma análise que vocês fazem de forma repetitiva, uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por mês, a cada semestre, a cada ano, tudo que vocês fazem pelo menu lá, pelo analisar, associar, enfim, a gente consegue colocar tudo isso dentro de um script e fazer disso uma rotina automatizada, tá? O ACL também, ele é um sistema somente leitura. Ah, mas o que consiste? Como assim ele é somente leitura? O ACL nunca vai pegar aqueles dados que você inseriu lá no software e fazer qualquer tipo de alteração em algum dado, porque a ACL tem uma política bem forte de integridade de dados. Então, qualquer informação que você colocar lá, o ACL vai só fazer uma referência, ele só vai fazer uma leitura daqueles dados e vai exibir a tabela, né, o arquivo, enfim, para que você possa fazer a sua análise, mas em nenhum momento você vai conseguir alterar aquela informação. E isso acaba sendo interessante a gente fazer um paralelo, por exemplo, com o Excel, né? Às vezes a gente trabalha com planilhas, né, worksheets muito grandes, e aí a gente desce a barra de rolagem, faz alguma alteração para essas bases que são um pouco mais pesadas. O Excel ele não performa de uma maneira muito satisfatória. Então, às vezes você altera alguma informação e aí a tela esmaece, por exemplo, do Excel. Aí você já pensa, ai meu Deus, e agora? Pelo amor de Deus, não perde os meus dados, não corrompa os meus dados, eu preciso trabalhar ainda com essa base para não começar tudo do zero, ficar fazendo backup de planilha, né? É um trabalho muito moroso, né? É um trabalho muito, muito demorado e trabalhoso, né? Por assim se dizer. E aí depois aquela planilha abre, você perde dados, começa tudo de novo, aí vira aquele ciclo, né, sem fim, que uma análise simples acaba sendo uma análise muito complicada e aí demora dias, até mesmo meses aí para você conseguir desenvolver, né? No ACL, caso dê algum problema de o ACL fechar, qualquer problema relacionado a isso, que não é muito comum, pode ficar tranquilo que a sua base de dados não vai ser alterada em nada. Né, os dados vão permanecer intactos, completamente íntegros, ok? No ACL nós também temos uma trilha de auditoria que a gente chama de log. Então, tudo que você fizer na ferramenta, desde o momento que você abriu ela, importou um arquivo, fez lá um cruzamento de dados ou procurou por alguma duplicidade de pagamento, duplicidade de faturas, enfim, ele vai salvando isso nessa trilha de auditoria que a gente chama de log. Isso acaba sendo bem interessante, porque como ele salva tudo que você faz, depois você pode voltar, ver o que foi que você fez naquele dia, porque ele salva a data que você executou aquela análise, né, que você fez algo dentro do ACL, ele salva o horário, ele salva inclusive os resultados que você teve dessas análises. Então acaba sendo muito interessante, né, acaba sendo um norte para você acompanhar o que foi feito, né, e o que você pode depois trabalhar com aquelas informações. Para quem já trabalhou com consultoria externa, como eu, sabe que quando a gente faz qualquer tipo de análise, a gente tem que acompanhar depois o arquivo de log junto. Por quê? Para comprovar que você somente acessou e fez as análises de acordo com o que foi pedido a você, né? Que você não acessou nenhum dado ali que pode ser sensível, né? Quando trabalha principalmente com bancos, enfim, que são dados bastante sigilosos. Então, a gente acompanha junto esse log para que a pessoa, né, que requisitou essa análise, né, essa informação, o resultado, enfim, saiba que você
fez exatamente o que você deveria ter feito e não acessou nenhum dado alheio do que deveria ter acessado, tá? No ACL também a gente pode fazer centralização de análises e bases. Então, isso acontece muito no mercado. Eu já fui em diversos clientes que o pessoal usa, eu uso o Excel para ter uma base, aí depois eu uso o Excel também para fazer um gráfico, aí depois eu pego essas informações, coloco no Outlook para encaminhar para uma área específica, aí depois a gente tem que consolidar esses dados no Access. Então, olha só, muitas ferramentas ali sendo executadas em conjunto, né? Então, só ali nessa brincadeira da gente fazer um paralelo aqui, a gente já citou 3, né? Então, por que a gente trabalhar com 3 ferramentas se a gente pode trabalhar com uma única, né? Que é o próprio ACL. Então, isso garante que os seus dados estejam centralizados, as bases estejam em um único software, né? Que as pessoas utilizem só esse único software para fazer as respectivas análises. Né? Para que trabalhar com 3, com 4, 5 softwares diferentes, se você pode trabalhar com um único, né? E agora, a partir dessa versão 12, o ACL tem conexão com qualquer arquivo. Então, qualquer arquivo ou qualquer base de dados que você tem, o ACL vai se conectar. Nessa nova versão 12, o ACL ganhou 15 novos conectores para se conectar nessas bases de dados. Então, caso você tenha uma base que seja em SQL, em Redshift, lá nos servidores da Amazon, ou em Oracle, em MySQL, enfim, você pode se conectar diretamente a essas bases de dados utilizando o próprio ACL e trazer, né, esses dados. Inclusive, a gente vai ter um webinar futuro para falar sobre esses conectores, como que a gente se conecta, que é mostrar como que a gente faz uma associação antes de importar, faz filtros. Ficou bem legal e interessante, né, essa repaginada que a ACL fez com a importação através de bancos de dados. E para quem trabalha com o SAP, utiliza o Direct Link normalmente, né, que é um conector homologado pela própria SAP, né, com a ACL, para fazer essa conexão direta com o banco, tudo bem? Falando um pouquinho de números, 99% dos nossos clientes relatam que o uso do ACL melhorou o valor que a equipe entrega à autogerência. Então, é interessante a gente mostrar esses números. Olha só, de toda a nossa base de clientes, que não é pequena, confesso, 94% desses clientes informaram que isso acontece, melhorou, né, a importância daquele relatório, a importância daquela exceção, quando é mostrado em uma reunião gerencial, né, para uma diretoria, ou até mesmo para uma superintendência, né? Então, é bem legal. 81% dos clientes, né, informou que o seu departamento foi notado com mais importância. Claro, a gente trabalha todos os dias, né? Um dos nossos objetivos, né, é também ser notado de forma positiva, né, de mostrar resultado e você ser visto de uma maneira legal pela empresa. Então, olha só de você utilizar essa ferramenta, né, uma análise de dados que você fez já te dá uma visibilidade boa, né? E 96%, quase 100%, aí beirando aí, né, o limite, informaram que a capacidade de você testar toda a sua base de dados, todo o seu arquivo em 100%, versus uma amostragem, né, de dados, você pega um pedaço, executa, depois você pega outro pedaço e executa, porque o arquivo pode ser grande e você não consegue trabalhar, é muito valiosa, né? É crítico, é muito mais simples você trabalhar dessa forma. Você economiza tempo, você economiza de processamento, você já faz toda a sua análise de uma única só vez, né? Que eu gosto de falar que você mata o pau numa paulada só. Como o objetivo do webinar é a gente também colocar a mão na massa e ver na prática como que o ACL trabalha com essas informações, né, com os dados, como que a gente executa um teste ali de controle, a gente vai criar uma análise aqui do zero. Então, isso é bem interessante para quem não tem muita experiência com a ACL, observar, porque é um processo bem simples, eu confesso para vocês, é bem simples, não é porque eu conheço a ferramenta há muitos anos, que já apliquei treinamento, que já fiz suporte ACL, que já fiz consultoria, mentoring, né, já passei por diversas áreas aqui, digo que é um processo complicado, não é bem simples. Então eu vou navegar aqui para o ACL, para a série, para a gente fazer esse hands-on aqui rapidamente.
Todo mundo consegue ver a minha tela do ACL aí? Legal. Então aqui, basicamente, eu criei um projeto em branco, tá? Sem nenhuma base, sem nenhum arquivo. A gente vai fazer desde a importação desses dados, tá? Que eu tenho uma base Access ali com 2 tabelas dentro, para a gente depois fazer uma análise de um cruzamento, identificar algumas exceções e a partir daí fazer as tratativas necessárias, né? Para a gente automatizar esse processo. Então vamos lá. Estou aqui com o meu projeto para eu criar, né, para eu trazer algum dado para dentro do ACL, eu tenho que adicionar uma tabela. Então, eu vou lá em arquivo, novo, tabela. Vou selecionar aqui minha fonte de dados, que vai ser em Access mesmo, tá? Que eu tenho já um arquivo criado de bases. Mas volto a dizer, você pode pegar qualquer arquivo que você tenha, seja um arquivo XML, um arquivo PDF, que o ACL é uma das poucas ferramentas hoje no mercado que consegue importar esses dados em PDF, que você tenha no arquivo PDF, ou no arquivo delimitado, no Excel e por aí vai, tá? Não vou dizer que é infinito, né, o que o ACL lê os arquivos, mas ele consegue ler a grande maioria dos dados hoje trabalhados no mercado. Então, aqui eu vou só fazer a importação desses dados. Então, aqui eu tenho 2 tabelas dentro desse meu arquivo Access. Vou importar a primeira folha de pagamento, depois eu vou importar a funcionários. Então, eu vou avançar, eu vou salvar o arquivo .fil. Vou salvar como... Deixa eu ver só que arquivo que é. É o folha. Então, vou salvar aqui como folha pagamento. Ele lê os meus dados, verifica já automaticamente quais são os tipos de informações que eu tenho, né, em cada uma das minhas colunas, né, dos meus campos, e já traz os dados para eu trabalhar. Vou aumentar um pouquinho aqui a fonte, senão vocês não vão enxergar. Nem eu estou conseguindo enxergar direito, na verdade. Então, pronto. Já aumentei a fonte, vou fazer a importação do próximo arquivo, exatamente da mesma forma que a gente fez o folha de pagamento. Então, olha só, não é difícil a gente fazer uma importação de um arquivo na ACL. Então, arquivo, novo, tabela. Vamos lá, local, arquivo. Seleciono o meu arquivo que eu quero importar. Vou lá para funcionários, que é a minha segunda tabela. Vou salvar como funcionários. Vou concluir. Vou fazer a mesma coisa aqui, vou aumentar a fonte um pouco desses meus dados. Pronto. Então aqui basicamente o que eu fiz? Peguei 2 tabelas e a gente vai fazer um trabalho de associação de dados. Porque eu tenho uma tabela de funcionários, eu tenho uma tabela de folha de pagamento. Eu vou pegar esses dados, basicamente, eu vou cruzar eles para tentar identificar alguma inconsistência que eu tenha na minha folha de pagamento mensal. Então, todos os meses, os meus funcionários ali da minha empresa recebem os respectivos salários. A ideia é a gente identificar se tem algum pagamento duplicado, se algum funcionário não foi pago, se a gente tem alguns funcionários ali, né, alguns colaboradores fantasmas, né, para depois a gente fazer uma análise um pouco mais profunda em cima dessas exceções, né? Volto a dizer, a gente tem que perder tempo fazendo as verificações dos resultados, né? Lógico que você perder tempo fazendo análise é também importante, né? Mas a gente trabalhar com os resultados é muito mais. Então, eu fiz aqui a importação desses meus arquivos. Se eu abrir aqui a minha aba do log no ACL, tudo que a gente fez até então, essas 2 importações, estão aqui, né? Ó, eu tenho um import access aqui, eu tenho outro import access, das 2 tabelas que eu trabalhei. Então, tudo que vai salvando nessa minha linha do log, basicamente ele já traduz para uma certa linguagem de programação ACL. Então, eu não preciso, como eu falei no início do webinar, eu não preciso ter muitos conhecimentos de programação, de linguagem de programação, para fazer uma análise no ACL. Eu posso pegar essas linhas do log e depois estruturar em um script final, que é basicamente o que a gente vai fazer. Então, ok, fiz aqui as minhas importações, agora a gente vai trabalhar com o cruzamento desses dados, a gente vai fazer uma associação. A associação, ela trabalha, basicamente, sempre com 2 tabelas. Uma tabela que é primária e uma tabela secundária.
Então, através dessas duas tabelas, eu vou ligar essas duas tabelas utilizando campos chaves, que pode ser de 1 a todos os campos que você tenha dentro de uma tabela. E depois eu vou selecionar como que eu quero a estrutura, né, desses dados, como que eu quero a minha tabela final. Então, ele associa através do campo-chave e depois eu vou montar qual que é a estrutura que eu quero da minha tabela resultado. Então, vamos lá. Vou deixar aqui minha tabela funcionários aberta. Aí eu vou lá em dados, associar. Pessoal, se tiver também muito rápido esses passos que eu estou fazendo e tudo mais, coloca aí no chat que a Priscila ela vai remediando. Aí vai um pouquinho mais devagar, Gil, agora pode ir um pouco mais rápido. Então, vão colocando aí as perspectivas de vocês. Então, vamos lá. Aí eu já tenho a minha tabela primária, eu tenho a minha tabela secundária, né? A gente consegue ver aí claramente que eu tenho uma divisão de informações que eu tenho que colocar. Então, aqui eu vou selecionar minha tabela secundária, que é a minha folha de pagamento. E vou ligar essas duas tabelas através de um campo-chave. Pode ser um ou mais, tá? Aqui, como eu já trabalhei com esses dados, eu sei que eu tenho um campo aqui em comum entre as duas, que é o meu código do funcionário. Então, eu vou ligar o meu código do funcionário, tanto na minha primária, quanto na minha secundária. Tá? Quando eu fiz isso, automaticamente, eu fiz uma conexão, né? Eu liguei uma chave onde essas duas tabelas vão conversar entre si no momento da minha associação e vão trazer os dados da maneira que eu selecionar. Depois eu tenho campos primários e campos secundários. O que consiste, né, esses campos? Basicamente, eu vou selecionar a estrutura que eu quero. Quais campos da minha tabela primária eu quero? Quais campos da minha tabela secundária que eu quero? Então, a partir daí, eu vou selecionar a minha estrutura. Como eu estou fazendo uma análise para verificar se os meus pagamentos mensais foram feitos de forma correta, se eu não tenho alguma inconsistência, por exemplo, eu não preciso selecionar todos os campos de todas as tabelas. Você até pode fazer, mas para a minha análise aqui, especificamente, eu não selecionarei todos. Então, dos meus campos primários, eu vou selecionar apenas alguns, que são importantes para eu fazer essa verificação. Por exemplo, eu vou selecionar o código do funcionário, porque até então eu só fiz a chave lá em cima. Ele não está trabalhando como sendo um campo físico na minha tabela, né? É só um método de conversação entre as duas tabelas. Então, eu vou selecionar o código do funcionário, que é importante eu saber. Eu vou selecionar o nome desse funcionário, quanto que ele ganha por mês, já que a minha folha é mensal, é importante a gente ter essas informações. Depois eu vou pegar aqui os meus campos da minha tabela secundária, que é a minha folha de pagamento, e selecionar os campos que eu quero que seja feita essa verificação, claro. Então, eu vou também selecionar o meu código de funcionário, vou selecionar quanto que o cara deveria, né, quanto que esse funcionário deveria receber por mês, e a data de pagamento, por exemplo, para a gente acompanhar se foi feito realmente no mesmo dia para todos esses funcionários, se não teve dias divergentes de pagamento, o código de cheque, que pode ser também um código de transação, né, um dígito verificador, tem diversos nomes aí que a gente pode utilizar para esse campo. Então, eu vou utilizar esses 4 campos aí da minha tabela secundária. Então, em tese, eu selecionei 3 campos da minha primária, 4 campos da minha secundária, que totalizam 7 campos na minha tabela final. E vai ficar bem claro quando a gente terminar esse processo de associação, quais são os dados da minha tabela primária, quais são os dados da minha tabela secundária, né? Então, não vai ficar bagunçado ali as informações. Você vai conseguir depois saber o que tem na sua primária, o que tem na secundária e por aí vai. No ACL, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos diferentes de associação de dados, né? Então, de acordo com o tipo que você selecionar de associação, o ACL vai processar esses dados de uma maneira diferente, né? Se você quiser só os dados correspondentes, ele só vai trazer o que bate entre as duas tabelas. Se você quiser tudo da sua primária com o correspondentes, ele vai trazer sua tabela primária inteira e o que corresponde. Se você quiser da secundária, o processo inverso. Tudo que você tem na sua tabela secundária e o que corresponde com a primária. Se você selecionar ali como é uma checkbox, você pode selecionar mais de uma opção. Então, se você quiser incluir os primários e secundários, ele vai pegar tudo que corresponde, vai trazer toda a sua base primária, toda a sua base secundária para você verificar
o que você tem de inconsistência tanto na secundária quanto na primária. Esse é o método mais utilizado, né? Por quê? Evita de você fazer duas análises, né? Você faz uma única análise para trazer inconsistências em ambas as bases, em ambas as tabelas, né? Se a gente fosse fazer um processo fora o ACL, por exemplo, no Excel, eu faria um PROC-V, né, um VLOOKUP, de uma tabela para outra, aí depois eu faria dessa outra tabela para a tabela anterior. Né? Eu seria obrigado a fazer essa análise duas vezes, né, de uma tabela para outra. No ACL eu consigo fazer isso uma única vez. Ele já me traz as duas tabelas completas, o que bate entre as duas tabelas, o que eu tenho de correspondências e o que eu não tenho, certo? Também tem os não correspondentes, caso eu queira identificar o que eu não tenho, né, que não bate nessas tabelas. Eu posso selecionar ali os não correspondentes. Nesse caso, como eu quero identificar se eu tenho consistência tanto na primária quanto na secundária, eu vou selecionar a minha associação como sendo os correspondentes e incluir os primários e incluir os secundários, certo? Vou voltar aqui para a minha guia principal. E ali no par, eu tenho que dar um nome para essa tabela. Que nome que eu vou dar, né, para criar essa tabela? Vou criar ali, por exemplo, uma associação, folha, pagamento. Pronto, vou dar esse nome. Então, os passos para associação a gente fez. Então, a gente pegou chaves, quais campos que a gente quer de estrutura dessa nova tabela, né, com os dados, registros que vão vir juntos, e qual tipo de associação que a gente vai fazer. Muita gente nem sabe que o ACL tem todos esses tipos de associação, mas tem. Geralmente o pessoal entra nessa tela, preenche o que tem aqui, né, esquece de ver na guia mais, e aí com certeza ele só vai trazer os correspondentes. Então vamos lá, vou dar meu OK. E aí ele vai fazer esse batimento de informações para nós, né? Olha só, ele processou bastante rápido. Vou aumentar um pouquinho aqui a fonte para a gente conseguir visualizar melhor. Vou criar aqui um redimensionamento, né, das colunas para ficar um pouco mais compacto para a gente conseguir visualizar a tabela toda, né? Então, olha só. Aqui eu tenho, então, todos os campos, basicamente, que a gente selecionou na associação. Então, a gente consegue ver claramente que até essas três colunas são da minha tabela primária e essas quatro aqui, que eu não vou deixar selecionada para a gente conseguir ver, né, essa divisão mesmo de informação, de dados, campos, enfim, são da minha tabela secundária. Então, os 3 campos da minha primária e os 4 campos da minha tabela secundária. E se a gente for acompanhar aqui, né, os nomes, enfim, né, os dados, se a gente verificar, por exemplo, isso que eu deixei selecionado, esses 6 itens que eu deixei selecionado, ele vai me falar, olha, esses itens eu tive correspondências e eu trouxe as informações que eu tenho dos campos que você selecionou, né? Essa é a ideia. Então, para esses casos aqui, nesses 6 primeiros registros, ele teve uma correspondência. O assunto começa a complicar um pouco quando a gente chega nesse registro 7, por exemplo, no Stefano, onde eu tenho uma parte preenchida da minha tabela e outra parte em branco. O que isso quer dizer? Quer dizer que nessa minha tabela primária, que é a minha tabela de funcionários, que é toda a base de empregados, de colaboradores que trabalham na minha empresa, o Stefano está presente. Só que na minha tabela secundária, que é onde eu tenho todos os pagamentos mensais, não tem correspondência. Ele não achou o Stefano pelo código de funcionário que a gente fez a ligação por chave. Então aí a gente já tem um problema. Será que esse Stefano realmente não foi pago? Ou ele não foi lançado? Ou ele foi desligado e não foi atualizado da minha tabela de funcionários, né, da minha base de funcionários? Ou realmente o cara não recebeu, né? Pode acontecer, né, às vezes. O funcionário não vai ficar muito feliz, né, que isso aconteça, mas pode ser que aconteça. E o mesmo acontece com esses registros 9 e 10, onde eu tenho preenchidos, né, na minha tabela secundária, que é a minha folha mensal de pagamento, mas eu não tenho nenhum correspondente na minha tabela primária, né? E agora? Será que são realmente pagamentos que foram lançados de forma incorreta? Ou são pagamentos que são de funcionários fantasmas, né, que depois a fundo, quando você vai verificar lá, tem uma conta que direciona para um outro funcionário, enfim, né? A gente pode levantar diversos questionamentos, né, só de fazer uma análise simples dessa.
Só que a intenção aqui é o quê? De eu pegar o que é exceção. O que difere ali entre as minhas duas bases de dados? Né? O que tem de diferente? O que bateu, né, as informações que bateram de pagamentos e tudo, não me interessa, porque estão ok, está tudo certo. Então aqui, o que eu vou ter que fazer? Pegar os meus pagamentos e fazer um filtro. Ah, por que eu vou fazer um filtro entre esses meu pagamento mensal e o meu pagamento bruto? Porque eu posso pegar os casos que, mesmo que eu tenha uma correspondência ali através do meu campo-chave, que é o código do funcionário, talvez o pagamento não foi certo, né? Um exemplo aqui é o do George, o número 2. Ele, na minha base de funcionários, né, o salário dele é de R$ 3.637,50. Só que no pagamento mensal ele recebeu R$ 3.437,50. Ele recebeu um valor menor do que ele deveria ter recebido. Ah, mas por que ele recebeu esse valor? Enfim, eu posso fazer um levantamento de diversos questionamentos. Né? Ah, porque ele faltou, ou porque ele realmente tinha que ter esse desconto, ou foi algum benefício que foi pago a mais e aí descontou depois da folha de pagamento dele. Enfim, né? Eu posso levantar quantos questionamentos vier na minha cabeça, né? Que é a minha imaginação aí soltar. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Diferenciar o que eu tenho de pagamento mensal e o que eu tenho de pagamento bruto. Então, aqui no ACL eu vou aplicar um filtro. Eu venho aqui no editar filtro de exibição. E aí eu vou fazer aqui a montagem do meu filtro com o meu construtor de expressões, que basicamente é uma mão na roda para a gente montar qualquer tipo de expressão, fazer a montagem, a construção de uma função ou de um filtro. É muito, muito legal a gente trabalhar com o construtor, porque evita da gente ter erro de digitação, selecionar alguma palavra de forma incorreta, o nome de um campo de forma incorreta, sem contar aqui que ele tem a lista de todas as minhas funções e que eu posso basicamente selecionar, né, uma dessas funções e só substituir os respectivos parâmetros. Né? Isso evita de ocorrer um erro de sintaxe, de eu esquecer de colocar um parâmetro necessário. Então, o construtor é uma mão na roda para quem trabalha com ACL definitivamente. Então, vamos fazer o nosso filtro. Vou pegar meu pagamento mensal, vou utilizar aqui o meu símbolo, né, nos meus operadores aqui de diferente, que é o sinal de maior e menor, do que o meu pagamento bruto. Ao fazer isso, ele automaticamente vai eliminar todos os pagamentos que estão corretos, que os pagamentos realmente bateram. Vou dar um OK. Ao dar o OK, já é aplicado esse filtro e aí eu consigo ter uma visão completa do que é exceção nesses casos, né? Então aqui, logo de cara, a gente consegue ver que alguns casos estão em brancos, que estavam lançados lá na minha folha de pagamento, mas eu não tenho um funcionário, né, de correspondência. Alguns casos que o funcionário não recebeu, alguns casos que receberam valores divergentes, né, valores incorretos, que não deveriam ser esses respectivos valores. E aí a gente tem que pegar esse resultado e trabalhar com eles, né? Vamos focar nesses resultados. Então, uma vez que eu fiz esse filtro, eu já tenho o que é de exceção. E aí, o que a gente faria se fosse num processo normal, hoje num processo, digamos, padrão empresarial? Eu iria pegar esses dados, iria exportar, né, tirar essas informações do ACL, salvar em um Excel, salvar em um TXT, enfim, em algum arquivo, e depois eu pegaria lá o nosso e-mail, colocaria isso aí como anexo, encaminharia lá para as áreas e pediria as respectivas justificativas, né? Justifique, por favor, o que foi que aconteceu com esses pagamentos, né? Conforme eu fiz aqui a minha auditoria, o meu controle, enfim, de algum processo, mudou, tem alguma informação que está divergente, então a gente vai atrás das respostas, né? Então, dessa forma, o que eu estou fazendo? Um processo padrão. Se eu tiver a solução ACL hoje, o que eu posso fazer? Pegar esses dados, jogar em uma plataforma, né, que a gente chama de ACL Results Manager, e através desse Results Manager fazer todo esse gerenciamento de informações, gerenciamento dessas exceções, né, de forma completamente automática e com um processo completamente automatizado. Ok? Vamos lá. Cheguei nas exceções. Eu parei aqui nos meus processos de exportação.
Então, a gente agora vai pegar esses dados e vai jogar para o Results Manager. Então, eu não preciso tirar esses dados do ACL para depois conectar com o Results Manager e aí eu fazer esse tratamento dessas minhas exceções. Eu posso pegar direto do ACL e jogar para dentro do Results Manager. Como que eu faço? Eu vou lá em Dados, Exportar, como se eu estivesse exportando por qualquer tipo de arquivo. Tá? Vou selecionar aqui a minha exibição para ele me trazer todos os campos exatamente nesta formatação. E vou aqui no exportar como, colocar como ACL GRC. Vou pedir para ele subscrever aqui a tabela, mas eu também posso deixar essa opção sem a seleção. E vou clicar no para. Quando eu clico no para, a gente sempre faz uma ativação do ACL, né? A gente coloca lá um usuário, uma senha, para a gente conseguir utilizar a ferramenta, né? Para ele fazer a ativação nos servidores da ACL. Ele ativa e você consegue utilizar a ferramenta normalmente. Então, nesse momento que você faz esse, entre aspas, login, ele já faz esse vínculo, né, com o seu nome de usuário. Então, ali ele já automaticamente já vai mostrar qual empresa que você pertence. Aqui, no caso, ele me mostra 3 empresas, mas as 3 é a Tech Supply, né? Então, eu tenho lá uma pré-vendas, uma Tech Supply convencional e uma Tech Supply 2. Então, eu vou selecionar qual empresa que eu quero me conectar. Depois eu vou selecionar a coleção que eu vou selecionar, que eu vou trabalhar, que eu vou exportar esses dados. Aqui, folha de pagamento, e aí eu criei uma coleção chamada pagamentos incorretos, tá? Então, o que eu vou fazer? Pegar esses dados, né, esses registros aí que a gente selecionou, e vou jogar essas informações para a minha plataforma de Results Manager. Então, dou um OK, ele vai colocar como se fosse um código aqui para a gente no para, que é exatamente o código de sincronização que você tem com o ACL Results Manager. Vou dar um OK, ele vai se conectar, vai exportar, vai receber os dados, depois ele me mostra o resultado disso, né? Sempre quando vocês verem essa telinha aí no ACL, que mostra comando, algo parecido, o resultado que você teve de uma execução, né? No meu caso, foi uma execução de uma exportação. Então, aqui ele me fala que às 11h02 do dia 19, eu exportei 7 registros, né, para o Results Manager, né? Eu conectei com o Results Manager aqui, né? Ó, a CLGRC para aquele código que ele gerou junto, aquela chave de conexão com a minha coleção do ACL. E aqui ele também já deixou, ó, 7 de 45 corresponde ao filtro, pagamento mensal, diferente de pagamento bruto. Então, o filtro que a gente deixou ativo lá, não foi o descuido, né? Eu deixei ativo por descuido, não foi. Foi porque eu queria pegar o resultado daquele filtro e exportar, tá? Então, ok, fiz essa exportação, criei esses processos no ACL, né? Criei uma análise utilizando o ambiente gráfico, que é o que a gente fala. Utilizei o menu, então eu fui lá, menu analisar, associar, depois eu fui lá editar, filtro, criei um filtro, tudo com cliques, né? A gente construiu, né, essa análise. Mas agora eu faço essa análise, ou precisarei fazer essa análise amanhã, né? A mesma coisa que a gente faz. Como que eu vou automatizar isso? Primeiro, eu vou utilizar o meu amigo Log, a minha trilha de auditoria. Porque tudo que eu fiz pelo ambiente gráfico já foi traduzido para a linguagem de programação ACL. Então, eu posso pegar aqui essas informações do meu log, selecionar o que eu fiz e o que eu quero que seja automatizado, né? Aqui eu tenho alguns checkboxes que eu vou selecionando o que eu quero e a partir dessas seleções ele cria o script. Então vamos lá. Eu vou começar meu processo desde a importação dos meus dados. Então eu vou pegar a minha primeira importação da folha de pagamento, depois eu vou pegar a importação da minha tabela funcionários, aí ele vai abrir a minha tabela, vai fazer o join, né, que está aqui olhado como secundário, aí o join, que é a minha associação, também vai ser salva lá. Depois eu vou pegar o resultado dessa tabela, vou aplicar um filtro e vou depois exportar esses dados para o ACL. Essa é a minha análise. Importação, análise, resultado, né? Seguir os passos, né, do ciclo de análise de dados. Então eu vou pegar essas informações que eu selecionei e vou salvar isso tudo no script. Como? Eu clico com o botão direito, vou em salvar itens selecionados e seleciono aqui como script.
Ele vai pedir um nome. Eu vou colocar aqui, por exemplo, script de associação. Associação. Ok. Volta aqui para a minha visão geral, né, fora do log, e eu vou ter o script pronto. Então, basicamente, isso daqui que a gente está vendo exatamente nessa tela, com essas informações que provavelmente vocês nem vão entender o que é, né, a não ser que você tenha um pouco mais de vivência, né, com scripts no ACL, mas é a análise que eu acabei de fazer. O que você pode fazer também é copiar essas linhas e colando dentro de um script, né, e você pode, inclusive, inserir comentários. Né? Por exemplo, eu vou aqui só pular uma linha para cada uma dessas. Então, cada vez que aparecer aqui um item azul, eu pulo uma linha, porque o azul ali significa que eu vou executar um comando. Então, vou pular aqui algumas linhas. Vou pular, por aí vai. Então, aqui eu posso começar a inserir alguns comentários. Então, quando eu começo a digitar com, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas ficou verde. Então, tudo que fica verde no meu script são comentários, não vai ser executado, é só para caráter informativo. Então, vou colocar aqui, importa a tabela, folha de pagamento da base em Axis. Então, eu posso ir inserindo esses tipos de comentários. Né? Vou inserir aqui no meu de baixo, que é essa aqui, ao invés de ser a folha, é a minha base de funcionários. Aqui é que eu abri a minha tabela, então ele abre a tabela funcionários. Vou colocar aqui o outro embaixo. Ele abre a tabela folha pagamento como secundária. Né? Aqui a gente já está fazendo um processo de associação. Então, abri uma tabela, abri a outra tabela também como secundária. Primária e secundária. E aqui, onde eu tenho join, é onde eu faço essa associação. Então, posso colocar aqui, realiza a associação entre as tabelas, sendo correspondentes, primários e secundários. Né, você pode colocar até o tipo que você selecionou aqui, porque isso é informação para você. Quanto mais rico for o seu comentário no script, mais fácil vai ser para você verificar aquilo, acessar, ver o que está fazendo aquele script realmente. E aí eu vou continuar aqui fazendo. Então ele abre a tabela, e aqui ele aplica o filtro, e por último aqui ele exporta. Fiz um pouquinho mais rapidinho aqui, para a gente não perder muito tempo nos comentários dos scripts. Então olha só, peguei aquela análise que eu fiz manual, coloquei isso tudo no script, maravilha, né? A partir daí eu só preciso reexecutar para que seja feita a próxima análise. Né? Provavelmente, quando você for acessar, mude o nome de alguma tabela e por aí vai, e aí você só precisa alterar o parâmetro. Né? A gente tem os guias do usuário da ACL que explicam basicamente quais são os parâmetros, onde que você tem que mudar, como que consiste a sintaxe, né, de cada um desses comandos, que pode ajudar vocês depois a customizar, por assim se dizer, um script que você já tenha pronto. E aí isso aí vai ajudar vocês a fazer análises que são repetitivas, né, que vocês fazem aí várias vezes durante o ano, durante o mês, durante a semana, né, tem uma periodicidade para você refazer esses dados. Então, fiz a automatização dessa análise, exatamente dessa forma. Como vocês podem ver, é bem simples, não tem muita dificuldade para você falar, olha, é difícil, eu não sei, eu não entendo nada de programação. Então, olha só, eu só fui lá, você pode, inclusive, a cada passo ir lá no log, copiar, isso ajuda você não perder o track do que você fez, né? Então, você pode ir lá, seleciona, copia, depois você vai ter o script todo pronto para você só, nas próximas vezes, selecionar e executar. Pronto, né? Já tenho uma análise automatizada, né? Um teste automatizado aí para fazer um controle da minha folha de pagamento junto com o meu setor financeiro. Então, voltando ali para a minha análise em si. Tá, peguei, gerei esse resultado, e agora? O que eu vou fazer com isso? Eu sei que eu exportei, mas eu exportei para onde? Onde que estão esses dados agora? Como que eu vou trabalhar com esses dados? Simples. Eu vou abrir aqui o ACL GRC, que é o nosso launchpad que a gente fala, né? Então, eu vou colocar lá aclgrc.com.
onde eu tenho acesso a toda a solução ACL, onde que eu faço download dos aplicativos, né, dos softwares, onde que eu acesso as plataformas, os recursos extras que vêm junto com a licença, o Academy, o Script Hub, por aí vai. Vou abrir um pouquinho aqui a tela para a gente visualizar melhor. Vou pôr aqui meu usuário e senha. Pronto. Legal. Priscila acabou de me falar aqui que vocês estão fazendo bastante perguntas, né? Então vou ter bastante trabalho, né? Então vamos lá. Peguei aqui o meu Launchpad e vou abrir a parte do Results Manager. O Results Manager, pessoal, ele é disponível para vocês só com uma licença do ACL Analytics que você tenha, né? Então, ele já é pacote de uma licença que você tenha. Você não precisa adquirir essa informação. E o ACL Results, como a gente pode ver aqui, ele faz parte do GRC. Então, dos 4 módulos presentes do GRC, né, que é a parte toda de governança, riscos, compliance, da ACL, para você fazer realmente gestão da área, gestão de processos, workflow, enfim, só com uma licença do Analytics você já tem essa pontinha aí, né? Um dos módulos já vem junto com a licença, é bem legal, né? Que é exatamente um dos módulos que são mais utilizados do GRC. Então, vou clicar aqui em Results. Ele vai fazer ali a conexão, enfim, né? Vai abrir a minha base, por assim se dizer, que eu tenho dentro do Results Manager, que eu posso ter diversas coleções, a gente chama de coleções, tá? Então, eu tenho, por exemplo, anti-bribery, falando um pouco sobre bloco K, né, resultados de bloco K, despesas de viagem, folha de pagamento, webinars aqui que a gente fez e por aí vai. Então, aqui onde eu tenho o webinar, que foi a coleção que eu criei, eu vou clicar em testes e resultados. Aqui, vocês estão vendo que eu tenho aqui, remediar 7 registros. O que são esses registros? Por que ele está em vermelho? São registros que eu não tomei nenhuma ação. Não estão remediados ainda. E esses registros são exatamente os registros que a gente tem aqui no ACL, né? A gente não fez a exportação desses dados aqui, dessa associação, eles foram parar aqui, nessa plataforma do Results Manager. Então, é exatamente nessa parte onde eu vou começar a fazer uma remediação, vou começar a fazer alguma ação, né? Vou tomar alguma ação referente a isso. Então, aqui eu tenho os registros, eu posso selecionar os registros que eu quero trabalhar, eu quero esses, não quero esse, eu quero esse, enfim, ou eu posso processar todos, né, de uma forma geral. Eu trabalho com auditoria, exemplo, tá? Trabalho com auditoria, aí fiz essa análise, identifiquei essas possíveis exceções. Tenho que encaminhar isso para alguém, eu tenho que atribuir esses dados para alguém, né? O meu trabalho como auditor, entre aspas, acabou aqui quando eu achei essas exceções. Aí eu vou encaminhar isso para a área responsável para me dar as justificativas e depois eu ir lá consolidar, enfim, fazer um controle, algo do gênero, né? Então aqui, quando eu coloco em processar, eu clico em processo aqui do 7, ele vai me mostrar os itens, né, que eu tenho aqui de processamento. Então, quando eu colocar aqui em processar, vou dar um cancelar aqui, vou colocar processar todos os 7 registros para fazer tudo de uma única vez. Então, aqui ele já me responde, definir as prioridades como? Automaticamente, ele já vem como uma prioridade não definida, tá? Então, automaticamente eu posso colocar aqui, qual que é a prioridade agora desses dados? Depois que eu fiz a análise, ela é baixa, é crítica, é alta, é média, enfim. Eu vou colocar como alto, porque tem alguns funcionários que possivelmente não receberam salários, e funcionário que não recebe é funcionário que não está feliz, né? E isso impacta diretamente lá na minha gestão de pessoas, né? E pessoas que podem ter recebido a menos ou que são funcionários fantasmas, ou seja, para onde está esse dinheiro? Vamos investigar isso, né? Para quem que foi? Foi para uma conta específica? Não foi? Erro humano de digitação. N questionamentos a gente pode fazer como eu informei. Aqui eu posso mudar o status, né? Também, ele vai com status não definido, mas eu posso colocar lá, por exemplo, como sendo um status sob revisão, né?
Ele está sob revisão agora com o setor correto, que é o meu setor financeiro, DP, RH, enfim. E aqui eu posso atribuir esses registros. Aqui eu tenho todos os usuários, tá? Cadastrados para utilizar o ACL. Claro, de vocês terão os usuários das respectivas empresas. Aqui o meu, ele me mostra os funcionários que trabalham aqui na Tech Supply, na Quality. Então eu posso atribuir isso. Exemplo, eu não quero que eu faça essa verificação, né? Eu vou atribuir isso para alguma outra pessoa. Então aqui, por exemplo, eu vou selecionar eu mesmo. Por que eu vou selecionar eu mesmo? Porque no momento que eu faço essa atribuição desses registros, essa pessoa vai ser notificada, ela vai receber um e-mail da ACL falando, olha, 7 registros foram gerados e você precisa fazer a tratativa desses dados. Ok, eu vou ter lá um link de acesso para eu pegar esses dados, entender o que foi que aconteceu, e aí, a partir daí, eu tomar as respectivas ações. E aqui eu posso adicionar um comentário, né? Que vai junto com o e-mail. Eu posso colocar, então, por favor, justifique estes registros que foram identificados no momento da análise de dados. Tá? Um exemplo simples. Quando eu salvar essas informações aqui que eu acabei de fazer, automaticamente as informações lá de status, se está aberto, se está fechado, se está sob revisão, ou prioridade que a gente colocou como alta, já serão automaticamente atualizados. Tá? Nessa visão aqui, a gente não vai ver esses dados, por enquanto. O que eu posso fazer também utilizando o Results Manager? Eu posso fazer interpretações, que são, vulgarmente falando, os meus gráficos. Então, eu posso criar gráficos para saber de quais áreas, quais departamentos, se um funcionário aparece mais de uma vez. Então, eu vou criando essas views, né, essas visualizações, para depois eu acompanhar isso de perto de uma forma mais agradável visualmente, né? Então, aqui eu só vou fazer uma criação de um gráfico só para a gente visualizar como é que é, tá? Aqui nessa tela, quando eu coloco para fazer, né, as minhas exibições, né, criar a minha interpretação, lembra que a gente colocou lá para quem iria ser atribuído esse registro, qual que é o status, a prioridade? Olha só, nessa tela ele já mostra. Então, minha prioridade está como high, que é alta, meu status está sob revisão. Quando que esses dados foram inseridos, né, dentro do Results Manager, quem que foi que fez isso, né, quem que foi que jogou aqueles dados lá dentro e a quem está atribuído. Ou seja, eu sou o responsável, eu fiz a análise e eu me coloquei como responsável por fazer a tratativa desses dados. E aqui tem as atualizações. Então, se eu pegar um registro específico, alterar, não é mais sob revisão, já é uma remediação, ou é um falso positivo, enfim, ele vai atualizando ali de acordo com essas informações. Tudo bem? E aqui eu posso adicionar uma view, por exemplo, eu vou colocar aqui um gráfico de pizza, por exemplo. Não fiquem com fome, tá? Já tá perto da hora do almoço, eu sei, mas não fiquem com fome só porque eu vou fazer um gráfico de pizza. Então, aqui nas minhas categorias, eu vou colocar um campo que eu quero trabalhar, que pode ser, por exemplo, vamos inserir aqui o código desse funcionário. Aqui a somatória de pagamento mensal, por exemplo, e vamos aplicar um filtro. Não vai ficar um gráfico, meu Deus, né, maravilhoso, porque a gente tem poucos dados, né, a gente tem só uma amostragem aqui, né, uma amostra de uma análise. Então aqui eu posso selecionar, aqui eu tenho os registros que são em brancos, que ele já totalizou 20% da minha base, né, não é pouco, é bastante. Eles somam aí 2.479, o usuário 20, o usuário 70, o colaborador 120 e por aí vai, né? Se eu querer saber assim, por que isso aqui estão em brancos? Eu posso clicar 2 vezes nessa fatia dessa pizza, ele automaticamente me leva lá para o Results Manager, faz já os filtros para eu selecionar o que é, o que não é, quais são os dados, e aqui eu posso selecionar, né, e aplicar os filtros. Então eu posso, além de criar essas visualizações, criar esses meus filtros, né? Bem interessante. Vou limpar aqui esse filtro. Vou fechar.
E por aí vai, né? Então, ao clicar em algum campo aqui que eu tenho uma distribuição dos dados, aqui eu só vou ter o meu nome, né, claro. Mas se eu pegar aqui código de funcionário, ele já me faz uma distribuição desses dados, o que eles consistem. Então, se a gente estiver trabalhando com uma base um pouco mais pesada, com mais registros, fica bem legal essa distribuição, ok? Então, tudo bem até aqui. Se eu abrir meu e-mail aqui para vocês, a gente já vai ver que eu vou receber esse e-mail de atribuições e aí eu vou começar a fazer essa análise, né? essa automatização das minhas exceções. O Alisson pediu para mostrar de novo, por favor, se puder, como criar os gráficos. Como criar os gráficos? Alisson, como que você cria um gráfico aqui no Results Manager? Eu vou voltar aqui para minha tela inicial, que é onde a gente fez lá a exportação. Espera carregar minha tela. Então aqui, até essa tela, acho que tranquilo, né? Que é onde a gente tem a exibição dos meus dados. Para criar a minha exibição, eu venho aqui, ó, exibir interpretações. Eu clico nesse ícone aqui, onde eu tenho como se fosse um gráficozinho, uma TVzinha ali, por assim dizer. Quando eu clicar aqui, automaticamente ele já me leva para aquela tela onde eu vou criar. Então eu clico aqui em nova, né? Vou criar uma nova interpretação desses dados, onde eu posso colocar quantos gráficos eu quiser, quantas interpretações, quantas visualizações eu quiser. E a partir daí, eu posso salvar, criar um dashboard, depois desses dados, né, um storyboard, por assim se dizer. Aí eu clico aqui em adicionar visualização e eu tenho os tipos de gráficos. Barra, pizza, linear, de dispersão, posso criar tabela cruzada, fazer heatmaps. É bem legal trabalhar com o Results Manager, né, para a gente ter exatamente essas visualizações diferentes. Tudo bem? Vou dar um cancelar aqui. Vou voltar lá para a minha tela inicial do Results. Eu vou então mudar aqui de tela e a gente vai acessar o meu e-mail agora. Então, vou voltar aqui. Eu devo ter feito algum risco aqui sem querer, tá? Mas isso não é da tela. Então, eu vou acessar aqui meu e-mail. Cadê o usuário? Vamos fazer a sincronização. Em paralelo, então, o que a gente fez? A gente criou essa análise, né? Terceiro passo aqui, a gente automatizou essa análise. Como que a gente automatizou? Só de fazer ali os scripts, né? Já é alguma automatização que a gente faz. E aí agora a gente vai dar uma olhada aqui no meu e-mail. Acabei de receber aqui, ó, notificação, ó. Você está recebendo este e-mail porque foi designado para revisar um ou mais registros, né? Que ele me fala qual que é a coleção, qual que é o teste, os detalhes, né? Pagamentos incorretos, por exemplo, e por aí vai. Então, é a partir dessa forma que eu vou fazer essas verificações. Então, se eu pegar aqui na minha notificação e clicar nesses detalhes, né, nesse link, eu posso acessar e fazer essas verificações. Vou colocar meu usuário aqui, techsupply.com.br, senha, vou dar um entrar. E aí, olha só, automaticamente ele já vai me trazer para essa tela, né? E a partir daqui, eu vou poder colocar e ver esses dados aqui, que foi que aconteceu e por que eles foram atribuídos a mim. Né? Isso é também importante saber. Não adianta você jogar os dados lá e aí falar, e aí? Né? O que eu vou fazer com esses dados? Não estou nem sabendo que foi gerada essa análise, por exemplo. Outra informação que a gente pode fazer aqui também com esses dados é criar um questionário. Então, eu posso criar um formulário para a pessoa que vai receber, né, esses dados, para ela preencher, que vai ser referente a esses dados. Então, se eu vier aqui em configurações da coleção, clico aqui em questionários, eu posso adicionar um questionário novo ou utilizar um que já existe. Eu vou pegar esse que já existe e vou clicar em gerenciar, só para a gente ver como é que é. Então, aqui eu criei 3 perguntas. Uma escrito revisor, uma justifica a exceção do registro devidamente selecionado. Então, eu vou poder falar quem que está revisando, vou justificar essa exceção e eu vou anexar
um documento de sustentação, caso seja necessário. Então, eu tenho lá um PDF, um Word, ou um e-mail que eu exportei da minha caixa de entrada e vou colocar aquela justificativa. Olha, um falso positivo, já foi identificado, já foi encaminhado para o gestor. Coisas do gênero, né? Eu posso pegar esses dados e, a partir daí, fazer esses anexos. Eu posso colocar anexos de até, no máximo, 20 mega. Então, cabe anexo ali, pode ficar tranquilos. E aí, depois eu vou receber todos esses dados. E eu posso pegar esse questionário e distribuir para a pessoa, né? Que eu vou fazer essa análise, né? Que eu vou designar essa análise para ela responder. Vou ir lá para a minha coleção que eu criei aqui, o webinar. Vou clicar aqui em testes e resultados. E aí eu posso pegar esse questionário, né, que eu criei ali com alguns questionamentos e posso designar para alguém. Então, da mesma forma que eu fiz aquela atribuição de dados, né, que eu coloquei se está sob revisão, se não está, enfim, eu posso depois clicar aqui nos meus registros, posso selecionar todos ou alguns específicos ali, e eu vou aqui no processo. Vou clicar aqui em processar todos os registros. E aí, ao invés de eu preencher estes dados, que foi que a gente fez, eu também posso, tá? Mas como a gente já fez as atribuições, mudou os status, enfim, eu clico aqui em enviar questionário. Então, aqui eu posso enviar um questionário que eu criei lá, então, criar pagamentos. Aí eu posso selecionar para alguém. Digamos que eu tenha um usuário, ou eu posso simplesmente colocar um e-mail, né? Então, mesmo que uma pessoa que não tenha uma licença do ACL, né, que nesse exemplo prático que a gente está fazendo, a gente vai encaminhar isso para o setor financeiro. Financeiro provavelmente não utiliza o ACL. Mas porque ele não utiliza, ele não vai conseguir preencher esse questionário para mim? Vai. Então, eu posso colocar qualquer e-mail aqui, que esse questionário vai ser disparado para essa pessoa e ela pode preencher, mesmo não sendo um usuário e mesmo não tendo essa licença do ACL, né? Isso é muito legal, muito interessante. E aqui eu posso selecionar a opção, vou colocar aqui meu e-mail, gfilho.texply.br. Aqui ele tem enviar 7 questionários. Então, permitir uma resposta diferente para cada registro ou tratar a minha justificativa ali para todos os registros. Então, eu posso utilizar essas duas opções. Se eu quiser, item a item, colocar uma justificativa, um anexo, um revisor, eu deixo a opção de cima selecionada, que eu vou ter que preencher um formulário para cada registro que eu tenha. Então, se eu tenho 7, eu vou ter 7 questionários. Ou eu posso criar um único questionário. Então, uma vez que eu preencher uma vez esse formulário, todas as minhas respostas vão ser populadas para todos os registros de uma vez só. Eu vou colocar aqui enviar um único questionário. E vou clicar em enviar. Ele vai dar aqui o tiquezinho de enviado. Eu vou fechar essa tela e vou dar uma olhada lá no meu e-mail. Olha só, já recebi Opa, não é esse não, esse aqui de 11 horas. Vamos atualizar aqui, vamos esperar o e-mail chegar. Tá fazendo um download, aqui ó, fui já notificado. Ele me fala, coleção Gilmar, webinar Gil, nome do questionário pagamentos e instrução. Visite questionário pagamentos para preencher. Então, olha só, eu vou clicar nesse link que eu vou receber por e-mail, ele vai exibir essa tela. Queria apagar esse risco, não sei como faz. Deixa eu ver se é isso. Pronto. Agora ficou mais bonitinho. Então, quando eu abro o questionário, ele vai me mostrar lá qual que é o questionário, o título, né, desse questionário, e aqui está falando, ó, você está prestes a dar a mesma resposta para 7 registros. Então, aqui ele vai me mostrar um detalhe do meu primeiro registro, que foi identificado lá, ou eu posso clicar aqui e ver todos esses registros, né, para eu saber, já que eu vou justificar todos de uma vez, eu posso clicar e ver todos, ou eu ver um detalhe lá do meu primeiro registro. Aqui eu posso colocar que o revisor é a Priscila, e a justificativa é o setor o setor financeiro está verificando, irá verificar, pronto, melhor, né, gerúndios. Então, o setor financeiro irá verificar os dados. Aparentemente,
são falsos positivos, tá? E aqui embaixo, quando eu desço a tela, ele tem a parte dos anexos. Aqui eu vou só anexar um arquivo qualquer, tá? Só para a gente anexar. Vou colocar aqui base webinar. Eu coloquei um arquivo XLSX, eu posso colocar qualquer arquivo, um PDF, enfim. Ele tendo no máximo 20 MB de tamanho, eu posso colocar o arquivo que eu quiser. Ele aceita qualquer um. Eu vou clicar aqui em enviar. Obrigado, sua resposta foi salva. Tá, e agora, o que vai acontecer? Se eu colocar aqui nos meus pagamentos e atualizar essa tela, tudo que a gente acabou de preencher naquele questionário ficará aqui nessa tela. Olha lá, ó, revisor Priscila Alves, justificativo, o setor financeiro irá verificar os dados. Aparentemente, eu posso depois abrir isso aqui e ver os dados de forma completa. E aqui aquele anexo que eu coloquei, a base webinar. Se eu clicar nesse item, ele faz o download desse XLSX e eu abro na minha máquina normalmente. Mas a grande vantagem da gente utilizar um questionário é o quê? É consolidar esses dados, né? É muito prático isso. Imagina se você faz esse processo de forma manual, não seja exatamente dessa forma. Você vai mandar por e-mail, aí o setor vai responder, você vai pegar esses dados, vai consolidar esses dados, aí depois você vai fazer alguma apresentação ou enviar para o gestor para justificar, enfim, essas exceções. E aí, ok, ele recebeu os dados. Mas isso dá muita brecha para falha humana, né? Copiei errado, coloquei uma informação que não deveria, ou até mesmo aquela coisa de você manda um e-mail, o setor não responde, aí você tem que ficar cobrando lá, né? Olha, por favor, responda esse e-mail e tal. Então, você acaba eliminando, né, essas possibilidades. Então, se eu quiser pegar esses dados aqui que eu tenho e tirar do meu Results Manager, né, fazer o download desses dados, eu posso clicar aqui em Download. Ele vai fazer, ó, ele vai baixar em XLSX esses dados e depois, de forma convencional, eu abro pelo Excel e eu consigo ter a visualização desses dados para trabalhar com alguma outra coisa, né? Ou até mesmo para deixar como backup, coisas do gênero, tá? Então, dessa forma, a gente faz uma automatização de um processo, né, completo, onde eu fiz um script, exportei isso para o Results Manager, coloquei lá as atribuições, fiz um questionário para o usuário X responder esses dados e eu manter o track disso depois, né? Eu posso visualizar ele periodicamente para verificar o que foi que aconteceu. Automaticamente, quando você responde um questionário ou aquela pessoa responde aquele questionário, você também vai ser notificado, né? Então, automaticamente, quando vai um e-mail para ela falando para ela responder aquilo, você também vai receber um e-mail falando que foi disparado para aquela pessoa e quando ela responder, você também vai ter um e-mail da própria CL falando que, olha, o usuário XPTO respondeu aquele questionário, tá? Para você manter o track disso. Então, basicamente, é dessa forma que a gente faz uma automatização, né, de um processo de uma forma bem simples utilizando só o ACL. Automatizei no Analytics e fiz o tratamento dos meus resultados utilizando o ACL. Lógico que no Results Manager tem N maneiras de você fazer isso. Você pode deixar tudo completamente automático, que daí já parte para... Aí já foge um pouco dessa parte de automatização desse webinar. Né? No próximo webinar que vai ter daqui, se não me engano, 2 ou 3 semanas, a gente vai falar sobre remediações de workflow, aí a gente vai aprender a fazer gatilho para ser disparado, tudo de forma automática, então vai ser bem interessante, porque vai ser realmente um link de onde a gente parou com esse webinar. Falando um pouco da licença do ACL, né? Só para a gente fechar aqui com chave de ouro tudo isso que a gente falou, o que inclui na licença de vocês? O que vocês têm direito? O que vocês pagaram lá para a licença anual de subscrição? O que vocês têm direito a receber com isso? Primeiro, o ACL Academy, que é uma plataforma online também da ACL, onde você tem acesso a diversos cursos que a ACL desenvolveu para você conhecer melhor sobre as soluções. Então, tem módulos básicos, intermediários, avançados, sobre como você trabalhar com a ACL. Isso é muito interessante para quem é um usuário iniciante, porque entra lá, faz aqueles testes, faz aquele treinamento, você recebe um certificado que você fez aquilo, é muito interessante. O Script Hub, onde eu tenho scripts já prontos no ACL,
onde eu só preciso parametrizar com a minha realidade, né? A CL faz um padrão, né, de um script, de alguma análise específica, e você só depois parametriza isso. Você tem os guias de usuário, onde tem tudo que o ACL faz, quais são os comandos, funções que o ACL trabalha, como que você pode parametrizar, utilizar uma função, tem exemplos de utilização. É um manual bem completo, para quem está também iniciante no ACL é bem interessante. O Results Manager, que é o que a gente acabou de fazer, onde a gente exportou esses dados, trabalhou com os resultados, criou um questionário, atribuiu, né, esses dados. Suporte também, temos o suporte aqui, Quality Tech Supply, que é de segunda a sexta, horário comercial, então qualquer dúvida, erro que apareça no momento de uma utilização, até mesmo não sei por onde começar, preciso de uma luz para iniciar essa análise. Pode contar com o nosso time de suporte técnico, que eles com certeza vão ajudar vocês a desenvolver o que vocês precisam. Atualização em tempo real, então o ACL deixou de ser uma atualização engessada. Então, automaticamente, você instalou uma vez o Analytics, periodicamente, quando tiver um novo release, quando sair uma nova versão, você vai ser notificado ali perto da área do relógio, né, do Windows, falando, olha, tem uma nova versão, você quer atualizar, você não quer, enfim. E ele só baixa o patch de atualização, ou seja, ele vai pegar um arquivo que é bem pequenininho e só vai fazer aquela atualização específica. Você não tem que baixar o software de novo, né, que pode ser um pouco pesado. Você tem a parte do Inspirations, base de conhecimentos, comunidade ACL, que basicamente está tudo dentro dessa comunidade, que é como se fosse um fórum mesmo da ACL, de como utilizar o ACL. Os usuários vão lá, colocam dicas de utilização, como que funciona, colocam ideias, né, compartilham informações. Isso é bem legal. Antigamente isso não existia na ACL. Nessa nova versão agora, o ACL colocou essa comunidade exatamente para ter essa troca de informações, ter vivência, né? Às vezes você precisa de uma ideia para fazer uma análise e lá com certeza tem um mar de informações que vocês podem utilizar e tudo de forma completamente gratuita. Nós temos a colaboração do produto, também que fica dentro da comunidade, onde os usuários dão ideias de como melhorar o ACL. Então, eu sei que o ACL hoje ele não faz a importação de todas as planilhas de uma vez só. Eu queria que nas versões futuras o ACL resolvesse isso, que eu conseguisse fazer a importação de todas as planilhas que eu tenho numa worksheet do Excel, né? Então, o que acontece? Você joga essas ideias e os usuários votam nessa sua ideia. Se a sua ideia for bastante votada, com certeza o ACL vai colocar isso nas próximas releases, nas próximas versões. Pode ir para o Excel, onde pequenos comandos, funções presentes no ACL hoje ficam disponíveis direto no Excel para você fazer alguma análise ali um pouco mais simples. É um add-in completamente gratuito, você pode ter acesso a esse add-in tendo uma licença ou não, ele é completamente gratuito para qualquer usuário ou não do ACL, tá? Você pode instalar lá e fazer algumas análises básicas. Inclusive no add-in você pode conectar uma planilha que você esteja trabalhando ali direto com a ACL e trabalhar depois fazendo esse vínculo. E o AuditNet Premium. O AuditNet basicamente é um portal, né, de auditores, onde eles colocam informações novas, né, tendências de mercado para auditorias, ideias, sugestões, enfim, é um portal bastante completo, onde para você acessar a maioria das informações, você tem que ser um usuário de uma subscrição, você tem que pagar para ter um acesso anual, mensal, enfim, e com essa licença vocês já têm acesso a um ano gratuito para utilizar o AuditNet Premium, tá? Para mais informações, caso você queira saber como adquirir esses acessos, como que funcionam cada uma dessas funcionalidades, né, desses recursos que vêm junto com a licença, vocês podem me mandar um e-mail e aí a gente responde para vocês com mais propriedade aí sobre cada um desses itens. Tudo bem? Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse primeiro webinar de 2017. Espero que vocês tenham gostado de algumas ideias, sugestões aí que a gente colocou durante o webinar em si. Aí estão os meus contatos, meu e-mail, telefones, podem me acionar caso precisem de alguma informação, ideia, quer conhecer mais sobre algum produto, fiquem à vontade para me acionar quando vocês quiserem, tá? Eu agradeço a participação de todos vocês, espero que realmente tenha sido bastante produtivo.
essa 1h30, quase 1h40 aí que a gente teve de webinar. E com certeza aí a gente está aqui para ajudar vocês a desenvolverem os negócios. Tudo bem? Eu vou dar uma olhadinha aqui em algumas perguntas, vou dar uma selecionada em algumas delas, para a gente responder aqui ao vivo, tá? Para não ficar depois muitas perguntas aí em paralelas. Então, a Priscila ela vai me falar aqui algumas perguntas e eu vou responder para vocês. E aí, Pri, o que a gente tem de críticas, sugestões do pessoal, o que eles gostaram, querem mais informações? Vamos lá. Na verdade, temos aí algumas perguntas. O Lucas Vieira, ele fez algumas solicitações aqui de algumas questões durante a apresentação do webinar, e ele colocou assim, o Lucas Vieira disse assim, Gilmar, considerando que o ACL cria uma tabela nova toda vez que você usa o comando associar, join, não seria melhor a atualização do comando relação, pensando na performance, facilidade de manuseio e espaço em disco, um dos principais custos hoje nas empresas? Qual o impacto disso na performance de execução do ACL? Legal, é uma pergunta bastante interessante, porque para a gente fazer um relacionamento e uma associação, eles têm diferenças nos processamentos. O relacionário, ele com certeza vai ganhar em performance, porque ele está fazendo atualização em tempo real ali, né? Então, se mudar algum dado, quando você fizer a importação de um novo arquivo, aqueles dados também serão atualizados, porque eles estão linkados entre si. Só que o relacionar, você não consegue relacionar mais de um campo-chave, né? Aqui no caso do exemplo, a gente fez só com o código do funcionário, mas se você tiver mais de um campo-chave, aí você tem que fazer realmente a associação. O relacionar você faz de um campo para outro utilizando mais de uma tabela filha, né? Então você pode relacionar aí até no máximo 16 tabelas com uma tabela pai. E uma desvantagem quando a gente faz uma análise para encontrar inconsistências de ambas as bases é que eu não consigo fazer isso automaticamente nas duas bases de uma vez só. Então eu tenho que relacionar primeiro com a outra tabela, encontro algumas inconsistências, enfim, depois eu tenho que fazer o relacionamento inverso para eu selecionar esses dados. Então por isso que o approach aqui que a gente fez nesse webinar foi utilizando o associar. Mas o comando relacionar, ele é muito mais, entre aspas, simpático, né, de você trabalhar, e o resultado você pode chegar no mesmo, mas aí você faria um passo a mais. Outra pergunta do próprio Lucas é o seguinte, essas informações, esses dados do ACL GRC ficam de posse da ACL? Se sim, estes ficam armazenados de forma criptografada? Isso, elas ficam completamente criptografadas, tá? Se não me engano é ES de 32 bits a criptografação dos dados, e somente a sua empresa tem acesso a eles, tá? Claro, como é uma plataforma cloud, ela fica em um servidor da CL da Amazon, mas eles são completamente criptografados. Se você acessar o site www.acl.com/trust, TRUST, tem todas as informações lá de como que é essa segurança em cloud da CL. Então acaba sendo bem, bem interessante quebrar um pouco aquele paradigma de que o cloud não é seguro, tá? Em algumas vezes o cloud realmente é mais seguro do que você ter esses dados em um servidor físico. Bom, a última pergunta do Lucas o start do script deve ser realizado de forma manual toda vez para que seja para o Results Manager? Você pode fazer a execução, infelizmente, assim, o ACL Analytics, você faz todo o desenvolvimento do seu script. Então, no caso, você tem que abrir aquele script e executar ele manualmente. Mas tem duas opções que você pode fazer a automatização deles. Uma delas é adquirir um outro software nosso que se chama Analytics Exchange, onde você faz a instalação desse Exchange no servidor da sua empresa, né, local mesmo. Você sobe esse projeto, esse script, enfim, para o Exchange, para o AX, que a gente chama, e aí você pode depois programar, fazer agendamentos em horário X, dia Y, colocar a periodicidade que vai ser executado, tudo isso de forma automática, então não tem mais a interação humana para isso. Ou, como uma medida paliativa, você pode utilizar o agendador de tarefas do Windows,
tá? Tem alguns procedimentos que você pode fazer utilizando o agendador de tarefas, mas aí a desvantagem é que você tem que manter a sua máquina ligada, porque se a sua máquina estiver desligada no horário especificado lá para fazer essa análise, aí não executa, né? Ok. O Elias, do Grupo Marista, deixou aqui foi o primeiro que fez a pergunta para o final. Ele colocou assim, uma pergunta para o final. Gostaria de saber como unificar 2 arquivos Excel de mesma estrutura, quantidade de campos e tipo de dados, porém com tamanhos de campos diferentes, para fazer um extract append. Legal. A pergunta é como harmonizar de forma a unificar as tabelas. Legal, Elias. O que você pode fazer nesse caso por meio de script mesmo, não tem como não ser por script, porque a gente vai ter que fazer uma estrutura nova de uma tabela, né? Como você informou aí no exemplo, são 2 arquivos Excel que você tem, mas o tamanho dos campos não é igual. Então, automaticamente, como o tamanho do campo não é igual, né? Você está unificando registros, eles vão ficar desalinhados, com certeza. Mas aí você pode pegar um script e utilizar a função substring e ir fazendo essas extrações, porque você vai deixar fixo o tamanho de um campo, né? Você pode colocar um tamanho maior aí que aceite, tamanho 100, 200, né? Que você tenha de caracteres, e aí você com certeza vai conseguir unificar. Isso é o que a gente faz bastante quando faz importação de múltiplos arquivos, por exemplo, em PDF. Você tem 30 PDFs que você quer importar, só que com certeza vão ter tamanhos diferentes, dados diferentes. Então a gente faz a importação desses arquivos, depois faz a extração desses dados, tudo por uma estrutura engessada, né, que a gente chama, que é onde a gente utiliza a função substring para isso. E aí, cada PDF que ele lê, ele vai pegando essas informações e jogando exatamente nessa estrutura. E aí, dessa forma, você consegue com certeza unificar esses dados. Aí, caso você queira mais informações específicas de como fazer isso, enfim, você pode solicitar ajuda para o suporte nosso aqui da Quality Tech Supply, ou pode me mandar um e-mail, enfim, aí estão os meus dados na tela, que eu consigo te auxiliar nessa dúvida. O Ademar, da Cefaz Santa Catarina, ele fez aqui 2 perguntas. A primeira é como que ele define, qual deve ser a minha tabela primária? Certo. O que eu passo nos treinamentos, né, referente à tabela primária e secundária é a tabela que você tenha que seja realmente a base inicial. Um exemplo que a gente fez da funcionários e folha de pagamento é o quê? A minha base de funcionários ela como se fosse física. Né? Ela é uma única tabela que você sempre vai ter de funcionários novos ou desligados que você tem na sua empresa. Então, é uma base única. A tabela folha de pagamento é uma base diferente que você vai ter cada mês. Então, isso não vai mudar. Né? Então, eu utilizo falar nos treinamentos que geralmente é a base que você tem a maior quantidade de registros, porque o processo inicial de correspondência, né, ele vai fazer, e se você tiver mais registros, ele vai corresponder com a maioria desses registros que você tenha. Então, acaba sendo mais rápido em questões de processamento e geração de resultados. Bom, tivemos aqui uma pergunta do Ademar e o Vladimir Queiroz, ele acabou respondendo, tá? Mas só para você verificar se de fato tá ok essa resposta. O Ademar perguntou, o Results Manager serve para enviar as inconsistências diretamente para a equipe de análise e todo o controle será feito na aplicação? Aí o Vladimir, né, gentilmente respondeu no grupo. Não, Ademar, o Results é a interface que você usará com o usuário final para tratar as exceções de suas análises. Isso, é isso mesmo. Mas também pode ser da outra forma, tá? Pode ser com o usuário final, mas você também, caso você queira compartilhar esses dados com a sua equipe e pegar informações ali específicas para deixar o seu documento mais rico de informações, enfim, passar por diversas revisões, porque às vezes um auditor faz uma revisão, depois ele faz outra. Quando a gente fala de controles internos, por exemplo, são feitos 4 testes, né, geralmente. Então, você faz a primeira rodada, faz a segunda, faz a terceira, a quarta, depois disso, você chega no resultado final. Então, geralmente, essas rodadas são feitas internamente pela equipe, né? Então, você pode depois configurar cada vez para fazer essa rodada e aí depois pegar o resultado final e compartilhar com o usuário final, também utilizando o Results Manager.
Bom, chegaram outras perguntas que eu acredito que seria interessante a gente responder depois para cada usuário, porque o pessoal, mesmo depois que acabou o webinar, tem mandado aqui algumas questões. A própria Karina, ela está colocando aqui, por exemplo, considerando que nem sempre há um mundo perfeito de termos campos chaves íntegros entre duas ou mais tabelas para relacionar, exemplo, nos casos que tenho só o campo nome para fazer esse cruzamento. Tem alguma função no ACL que me ajuda a cruzar esses dados com um campo-chave não íntegro? Isso é, podem haver dados diferentes entre as tabelas, como abreviações de nomes, etc.? Você pode também falar. O que foi que falou? Karina. Karina, você pode fazer. Tem um comando na série que chama duplicidades parciais. Então, você pode configurar ali através das duplicidades parciais para encontrar semelhanças, né, entre um nome que você tenha. E aí ele te trazer as possíveis duplicidades que você tenha e fazer depois o relacionamento. Tá? Ou você pode, você mesma, criar um campo-chave onde você ligue o nome com um código, com, sei lá, você pode ligar várias colunas ali em uma única, para depois você fazer esse campo-chave único e aí o relacionamento, a associação vai ser mais simples. Bom, o Alessandro Santana, da Odebrecht, ele colocou aqui como um ponto de dúvida. Fiz a importação de dados de uma base Oracle através de uma query SQL e o resultado dessa query SQL tem 600 mil registros. Fiz o mesmo processo em outras ferramentas como Excel, Power Pivot, MS Access, exportação para arquivo texto, e o tempo de extração foi infinitamente menor que a extração do ACL. Enquanto o ACL demorou quase 6 horas para importar os dados, as demais soluções testadas, o tempo de extração foi menor que 20 minutos. Outro ponto importante foi o tamanho do arquivo FL, gerado VS, o tamanho dos arquivos das demais soluções. Nas demais soluções, o tamanho foi em torno de 200 MB. No ACL, foi 3,5 GB. Existe algo para melhorar isso? Alessandro, né? Isso. Alessandro, existem realmente formas de você fazer essa melhoria, né, nesse processo de extração. E aí seria basicamente por script, né? Então, são muitas coisas levadas em consideração nesse caso, quando a CL pode demorar mais ou menos para executar uma análise. Pode ser em um horário diferente, no momento que você está fazendo essa extração. Pode ter muita gente utilizando uma base de dados, e aí a performance acaba caindo um pouco. Então, tem diversos motivos. Às vezes você está utilizando vários softwares ali na sua máquina local e que competem com o processamento do ACL. Então, assim, são diversos motivos que podem acontecer, né, de melhorar ou diminuir o processamento, mas aí seria de caso a caso a gente verificar e ver o que realmente acontece para aplicar a melhor solução. Certo, gente? Então, com certeza chegaram mais perguntas aqui. Podem ficar tranquilos que depois eu respondo para vocês com propriedade, cada e-mail e tudo mais. E fica só aqui o meu agradecimento pela disponibilidade e presença de vocês nesse nosso primeiro webinar de 2017 e conto com a presença de vocês para os próximos. Ok? Obrigado, gente. E boa tarde para vocês, bom almoço e a gente vai se falando.